professores da escola dominical. Estamos de volta agora com a lição de número 6. E tem como título O Rei que fez as escolhas certas. Vamos fazer uma oração e logo após essa oração já estaremos dando início a esta pré-aula. Deus eterno, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Queremos te apresentar a vida de cada professor e de cada um que está assistindo a esta videoaula. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada professor, de cada aluno, em teu nome santo. Amém. Então, hoje é a lição de número 6 e tem como título O Rei que fez as escolhas certas. A leitura bíblica, querido professor, se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, do 1 ao 19. Temos aqui o espaço dos alvos, e eu vou colocar aí na tela. O espaço dos alvos está escrito assim: que a criança compreenda que precisamos obedecer a Deus e guardar a sua palavra para fazermos escolhas certas. Então, precisamos fazer com que as crianças compreendam que elas precisam obedecer a Deus. E esse é um papel meu e é o seu papel de ensinar as crianças a obedecer a Deus. Que aquele que obedece, aquele que guarda a palavra de Deus, ele faz escolhas certas. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando obedecemos a Deus, fazemos escolhas certas. E isso você deve ensinar para o seu aluno, querido professor ou professora da escola dominical. Temos o espaço da convivência. No espaço da convivência, pede para que façamos um desenho de uma casa numa cartolina ou um cartão medindo aproximadamente 30 centímetros de altura por 20 de largura. Então, ela vai pedir para fazer essa casa. Olha, e ele pede para a gente dizer assim, o seguinte: estou com esta casinha aqui para lembrar que Deus sempre nos protege em nossa casa. Então, para que fazer a casa? Essa casa que eu fiz de EVA, na verdade é uma luva que tem dizendo uma casa, mas você pode fazer na cartolina ou no papel cartão, naquilo que for melhor para você. Aqui eu já tinha essa casa, já fiz essa luva, então estou aproveitando para contar. Então você vai estar com uma casinha dessa pendurada ao seu pescoço, você vai colocar uma corda e você vai dizer para a criança que você está com essa casa e fazer ela lembrar que Deus, ele protege a nossa casa, o nosso lar. Deus, ele nos protege a nossa casa. E depois disso você convida a criança para adorar a Deus. E temos aqui o espaço do louvor. O espaço do louvor é o hino da harpa cristã 499. Eu não vou cantar ele aqui, mas você pode dar uma olhada na harpa 499, número 499. Eu vou cantar outros louvores que tem a ver com a lição. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais, ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. Temos também o louvor, 3 palavrinhas. Bíblia, meu livro companheiro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. E o outro louvor: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Também nos 3 palavrinhas, bem conhecido. E tem um outro louvor: a palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Esse outro louvor
os outros que eu já cantei, eu vou colocar na descrição, colocar o nome deles e o link para você procurar esta canção, essas canções que eu cantei, tá bom? Temos aqui o espaço da reflexão. Está escrito assim: não apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Antes de ensinar a palavra de Deus, as crianças procurem aprendê-la a fim de ter uma maior comunhão com o Pai. Como professora, devemos nos esforçar, estudar, fazer a leitura bíblica para trazer a melhor lição para as nossas crianças. Elas precisam aprender mais de Deus e precisamos também, assim como professores e professores, precisamos estar também preparados para ensinar. Eu preciso aprender para poder ensinar outras pessoas, outras crianças. E esse é o nosso papel, tá bom? Temos aqui os materiais que vamos precisar para essa lição: cartolina, cordão, lápis de cor e cola. Vem o espaço da Bíblia que eu vou colocar aí na tela. Felizes que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Salmos 119:2. O que você pode fazer com a criança nesse momento do louvor, desse versículo, do espaço da Bíblia? Você pode dizer felizes, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma ideia aqui com EVA, mas pode ser com papel cartão. Tem aqui um rostinho felizes, olha, um rostinho feliz. Felizes os que guardam os mandamentos, olha, felizes os que guardam os mandamentos, que é a palavra de Deus, mandamentos de Deus. E você aponta para cima, com as duas mãos para cima de Deus, e lhe obedece de todo o coração. Então você pode aplicar o versículo, se você não fizer o cartaz, mas você pode aplicar o versículo com visuais. Felizes aqueles que guardam os mandamentos, olha, os mandamentos, a palavra de Deus, e lhe obedece de todo o coração. Deus para cima, se você levantar sua mão a Deus, lhe obedece de todo o coração, tá bom? Isso aqui é uma forma de você ensinar o versículo. Aqui falar sobre a confecção, o que você pode fazer na confecção do cartaz. E fala sobre a coreografia que você pode fazer também. Versículo, no caso do versículo, feliz, dá um sorriso, você vai sorrir. Caso você não possa fazer esse visuais, mas você pode ensinar mostrando através das suas expressões. Dá um sorriso. Os que guardam, mãozinhas, uma sobre a outra fechada. Mãozinhas, uma sobre a outra fechada. Os mandamentos, duas mãos abertas, assim, ó. Os mandamentos de Deus, apontando o dedinho para o céu. Em vez do dedinho, eu prefiro a mão assim para cima, tá bom? E depois, ele obedece, você vai apontar o dedinho para todos, de todo o coração. Fazer o coração com as mãos, um coração com as mãos, ou botar a mãozinha no coração, tá bom? Explicação do versículo. Somos felizes e alegres, sabe por quê? Porque guardamos, obedecemos os mandamentos do Senhor. Então o versículo ensina aqui, feliz são aqueles que obedecem ou que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem todo o coração. Então somos felizes porque guardamos a palavra de Deus em nosso coração e lhe obedecemos, porque de nada adiantaria só apenas ler. Precisamos guardar em nosso coração e também obedecer. Então você vai ensinar isso para a criança que ela deve obedecer a Deus. É importante guardar os mandamentos e obedecer a Deus. Obedecer de todo o coração, não é por obrigação, é obedecer de coração, com alegria. Aquele que obedece é feliz. Aquele que obedece é feliz. A criança deve entender isso. E a lição vai falar sobre o rei Josafá. E você vai começar a sua lição perguntando para a criança se ela lembra da lição de domingo passado,
sobre quem foi falado, qual era o nome do rei, quem foi que construiu a casa de Deus, quem foi que construiu a casa de Deus. Aí você vai perguntar para a criança, deixar ela falar. Ela vai dizer Salomão. Muito bem, Salomão. Depois de Salomão, Salomão ficou velho, morreu, o rei Salomão. E veio outros reis. E depois desses outros reis chegou ao rei Josafá, que é o que a gente vai falar nessa lição. O rei Josafá foi um exemplo. Ele guardou, o rei Josafá guardou. Você pode pegar um boneco com EVA, papel cartão e colocar uma coroazinha para contar a história, tá bom? Se você não tiver os visuais, você pode montar seus personagens. Então, os que guardam a palavra de Deus. E você pode também contar assim, só com isso. Então, o rei Josafá guardou a palavra de Deus. Ele amava a Deus, ele amava o Papai do Céu, amava a sua palavra, e ele guardava, amava tanto que ele arrumou pessoas para ensinar o povo. Ele foi obediente. E no momento de dificuldade, no momento de uma situação de guerra, quando o povo veio guerrear contra eles, contra o rei Josafá, contra o seu povo, quando o exército dos inimigos vieram lutar contra Josafá, ele ficou sim com medo por um momento, porque todo ser humano fica com medo, mas você vai dizer para a criança que ele fez algo especial. Ele foi orar. Ele foi orar ao Senhor. Ele era alguém obediente à palavra de Deus, ele guardava e obedecia, ele amava tanto que ele arrumou pessoas para ensinar a palavra de Deus ao povo. Olha, esse rei foi diferente. Ele arrumou pessoas para ensinar o povo. E no momento que os inimigos vieram para guerrear contra o rei Josafá e o povo de Deus, Josafá ficou sim com medo, mas ele fez algo diferente. Ele foi orar. E ele convocou todo o seu povo a orar também ao Senhor e fazer jejum. Todo mundo deveria jejuar e orar ao Senhor pedindo ajuda de Deus. E Deus respondeu a Josafá, porque Josafá foi fiel, Josafá foi obediente à palavra de Deus. Josafá orou no momento difícil, ele foi orar ao Senhor, ele jejuou e Deus deu a vitória ao rei Josafá e ao seu povo. Deus deu vitória a todos eles, porque ele foi fiel, porque ele guardou a palavra, porque ele foi obediente. Então, quando obedecemos, Deus ele abençoa, assim como ele abençoou o rei Josafá, dando vitória na guerra. E sabe como eles ganharam a guerra? Você vai explicar para a sua criança que eles ganharam a guerra. Não precisaram batalhar contra seus inimigos, mas Deus deu vitória a eles. Deus falou para Josafá que era para ele chamar os levitas para tocarem, estarem à frente da guerra para ir tocar. E eles fizeram isso, e no momento que estavam tocando na canção, e eles começaram a cantar, tocavam e cantavam ao Senhor, dizendo que Deus era bom. Aí Deus deu a vitória para eles. Eles não precisaram guerrear. Sabe o que aconteceu? Começaram a se confundir o povo. O povo começou a guerrear entre si. Os povos inimigos estavam guerreando entre si. Eles mesmos guerreando um contra o outro. Eles não precisaram guerrear. O povo de Deus não precisou guerrear. Deus deu a vitória, fazendo com que aquele povo guerreasse entre si. E Deus deu a vitória para o povo, para aquele povo. Porque Josafá foi obediente a Deus. E você, professor, precisa ser obediente à palavra de Deus, ser obediente à voz de Deus. Está difícil no ministério infantil, mas continue orando, continue fazendo jejum, continue lutando por essas crianças e Deus vai lhe dar vitória aí no seu bairro, aí nessa cidade. Deus vai lhe dar vitória para alcançar outras crianças. E você deve ensinar as crianças sobre isso, que elas devem ser obedientes, porque Deus abençoa. Foi no momento, olha só como Deus deu a vitória para eles. Enquanto os levitas, o povo estava louvando, tocando, naquele momento Deus fez com que o povo inimigo se confundisse. Veio uma confusão tão grande entre os inimigos de Josafá que ninguém mais se entendia e eles começaram a brigar entre
se uns com os outros. E o povo de Deus nem precisou lutar. O povo de Deus só ficou adorando a Deus. Deus deu vitória para eles. Você também, querido professor, pode incentivar as crianças a falar do amor de Deus, pode incentivar as crianças a levar esta palavra, a ensinar esta palavra, assim como o rei Josafá, a levar a palavra de Deus, dando literaturas. Essas aqui são para crianças mesmo. Eu fiz aqui um chaveiro, você pode também dar para sua criança. Eu tenho um vídeo aí, eu vou colocar o link aí na descrição, ensinando a fazer esta Bíblia. Você pode conferir e você pode fazer azul, rosa, para menino, para menina, para entregar um chaveirinho desse como lembrança da lição de hoje, da importância. Eu fiz também em EVA, mas você pode fazer papel cartão. Coloquei 2 palitos de picolé desse lado, 2 palitos de picolé desse outro, enrolei, colei para fazer o rolo do mandamento da palavra de Deus, que diz liu assim. E aí você pode também dar assim para a criança, você pode contar a história assim, colocar o versículo aqui dentro, fica a seu critério, tá bom? Você pode fazer o maior desse aqui, ó, como está aqui o rei Josafá lendo a palavra de Deus, tá bom? Então ficamos por aqui e eu gostaria de orar para encerrar. Não esqueça de ensinar os seus alunos, viu? Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, obrigada, meu Pai, por mais esta lição abençoada. Ajuda teus filhos, Senhor, e tuas filhas a levarem a tua palavra, Senhor. Obrigada por esta lição tão maravilhosa que nos ensinou a importância da tua palavra, de guardarmos ela em nosso coração e de praticá-la, Senhor. Ajude aos professores e aqueles que estão escutando a não somente ouvir a tua palavra, Senhor, mas guardar no coração e praticar, pôr em prática, Senhor. E que eles possam ensinar a tua palavra para as crianças. Guarde cada um na tua paz, na tua segurança e dá um dia, uma noite ou uma tarde abençoada. Em teu nome santo, amém. Tchau, tchau.